Esse é o segundo vídeo de uma série de 5 sobre o que eu aprendi na China na imersão que eu fiz em maio. E nesse vídeo eu vou falar das empresas focadas em IA na saúde que a gente visitou. E foram 3. Então a primeira delas é a SenseTime. A SenseTime é uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo. E o braço de saúde deles é a SenseCare. E por que isso é importante? Porque eles estão focados principalmente na parte de diagnóstico e tratamento com inteligência artificial em 2 áreas principais, que é a radiologia e a patologia. Como exemplo, o sistema deles vê nódulos milimétricos, consegue acompanhar e comparar com exames prévios, dá o diagnóstico e laudos e depois o médico só faz uma checagem. Isso a gente já vê alguns outros sistemas fazendo, mas o ponto mais interessante é que isso já está sendo feito em escala na China e também sendo exportado para países europeus. Então eles estão tendo uma base de testes muito grande, gerando dados que vão ajudar a colocar eles ainda mais na frente dessa corrida por IA. Ah, mas IA não vai substituir o médico. Gente, claro que vai. Então uma coisa que antes precisava de 100 médicos para fazer, hoje em dia precisa de 20 e daqui a alguns anos vai precisar de 1. O bom médico, aquele realmente indispensável, ele nunca vai ter o emprego ameaçado, mas existem áreas sim que essa dependência do médico vai ser cada vez menor. Então, bons médicos precisam se atentar a isso para continuar liderando e continuar principalmente pensando em qual que é o papel deles nessa era da IA. Então, como que eles interpretam aqueles falsos positivos ou até falsos negativos e como que isso pode fazer sentido na prática deles. A segunda empresa é a Fancy AI, que é listada na bolsa e ela se concentra em machine learning para a gente conseguir ter a gestão de hospitais e processos muito otimizada. Então, eles usam esses modelos preditivos principalmente para prever o risco de internação do paciente e também otimizar o fluxo uma vez que o paciente está dentro do hospital. Então, prevendo o tempo de internação, o quanto aquele leito está comprometido ou não está, e aí você consegue otimizar e deixar mais barato todos esses processos hospitalares e que acabam gerando gastos ineficientes para a saúde. Por fim, a gente foi no Ant Group, que é o braço financeiro do Alibaba, que opera a Alipay, né? Então essa empresa na China, ela centraliza tudo: agendamento, pagamento, a carteira de seguro-saúde, interpretação de exames, indicação dos exames, se o paciente deve ir ao hospital e qual hospital ele deve ir, navegação dentro do hospital e até orientação personalizada baseada num chatbot de IA. É um médico, né? Um avatar que fica dando essas orientações, mas é tudo IA. Não tem humano nesse processo, o que dá até um pouco de medo e realmente está muito avançado comparado ao resto do mundo. Então pensa no que isso significa. É só uma plataforma que concentra absolutamente tudo. Triagem por IA, prontuário, seguro-saúde, pagamento, tudo ali no meio, além, claro, da consulta médica. O valor disso é que esse aplicativo, ele mostra uma tendência do futuro da saúde que é muito clara, que é o cuidado longitudinal centralizado. O paciente não tem que ficar todo fragmentado ali no sistema de saúde, tá tudo num lugar só. E isso é uma tendência muito forte que a gente vê acontecendo. O fato do paciente não mudar de aplicativo tem um ponto central. O valor aqui tá nesse ecossistema. E isso não existe em lugar nenhum do mundo nessa escala. E assim, é uma preocupação real acaba surgindo, né? Se um só aplicativo concentra tudo isso, talvez a autonomia médica possa ser comprometida aí nos próximos anos e isso gera uma real preocupação. Independente da empresa, o que a gente vê aqui da inteligência artificial em saúde é que a discussão é quem desenha, discute e valida todos esses dados que estão sendo gerados por IA. E mais do que isso, quem que vai responder em casos de erros? Inteligência artificial na saúde, na medicina, é inevitável. A gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo dentro desse universo para ser também protagonista das coisas que estão por vir. Se a gente sempre delegar ou deixar para outras pessoas essa decisão, nem sempre o melhor pelo paciente vai ser feito. No próximo vídeo eu vou falar sobre as empresas de imagem, biotech e seguradoras. Se você está gostando desse tema, já me segue para não perder o próximo.